Boa noite, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ter uma Hoje nós vamos ter uma convidada. convidada. Acabou de entrar. Oi, Acabou de Marina, entrar. Oi, tudo bem? Marina, tudo bem? Marina, tá Marina, voltando tá meu voltando áudio. meu Vamos ver áudio. se é Vamos o ver meu se é fone. o meu fone. Aqui deu um barulho agora, né? Opa. Pegar. Vamos ver se melhorou, porque eu tava escutando o meu retorno bem Escutando o meu forte. retorno bem forte. Acho que é pelo fone, né? Não, mas eu sigo Mas eu escutando. sigo escutando. Ué. Eu tô te escutando bem. É? Uhum. Bom, vamos tentando então. Eu tô escutando a minha Eu tô voz. escutando a minha voz. Tá bem. Boa noite, Tá bem? gente, tudo Boa bem? noite, gente. Tudo bem? Eu sou psicóloga, Eu sou psicóloga. técnico do NAP. E a nossa ideia de E a hoje nossa é poder ideia conversar, de hoje é poder conversar. né? E hoje a Marina, E hoje a Marina enfim, aceitou conversar conosco. Né, Marina? A Marina, então, ela é estudante de psicologia e um dos estágios da Marina dos estágios da Marina no NAP, no mas em função da mas em pandemia, função da pensa. E aí a Marina E veio aí a conversar Marina hoje veio conversar hoje sobre como é que ela como tá, é que como é ela tá, como que é o momento pra é ela. pra ela. Marina, se tu quiser Marina, começar se a tu falar. quiser começar a falar. Conversar um pouco antes, né? Como tá sendo para estar nos anos finais da faculdade, né? E vindo de uma idade tão diferente do pessoal da UFSPA, né? Inclusive, acho que na Live de quarta, alguém comentou sobre que estava com receio de voltar às aulas EAD por causa de não saber lidar, de ter estratégias, né? No início, para mim, foi bem difícil também, porque é uma realidade totalmente diferente, né? Da gente sair de uma rotina tão corrida e talvez não tentar montar uma nova rotina, né? Um momento muito de adaptação. As minhas aulas são no horário da noite, né? E geralmente eu acordava muito cedo, porque eu ia pro NAP de manhã, tinha a tarde um pouco livre, que eu usava para fazer os trabalhos, e depois eu ia correndo assim para a faculdade, assim, nos trancos. E agora, no início, eu comecei a botar despertador para anunciar o horário da aula, porque como eu estava em casa, eu podia estar até dormindo, deitada, tomando café, outra coisa. E aí eu tinha que lembrar de ligar o computador para entrar no link da aula, era mais assim, o início foi mais difícil, assim. E até dos distratores, né? Porque pelo menos na aula presencial, quando a gente está em contato ali, a gente tem um colega do lado, a gente está todo mundo na mesma sala, não que. A gente está na mesma sala ali, mas a gente não está também. Eu acho que isso que faz mais falta também. E pelo menos o celular, para mim, era um distrator. Então eu sempre tento ver aula pelo computador só para deixar só aquela aba aberta. Tá, No Marina, máximo. desculpa, deixa eu te interromper e te perguntar uma coisa. Existe a possibilidade de tu botar o De fone? botar um fone, Porque o meu porque o retorno meu retorno na tua fala na tá, tua tá fala incomodando, tá acho que tá incomodando, difícil acho do que é pessoal difícil ouvir. do pessoal ouvir. Tá, tá. Obrigada, gente. A Marina Obrigada, vai gente. ali A Marina vai pegar o ali fone, pegar o porque o meu fone, porque retorno o meu tá retorno bem tá difícil bem da gente difícil da conversar. gente conversar. Mas eu acho que é Mas eu bem acho que legal é isso que a bem Marina tá se isso que a propondo a Marina está se trazer, né? propondo a Uma trazer, uma perspectiva perspectiva diferente diferente de como é que ela tá de como é que conseguindo se ela está adaptar conseguindo se nessa adaptar diferença, nessa então, de diferença, então, aulas de EAD, aulas que EAD, que eventualmente a ideia às vezes assusta um pouco, e acho que assustou ela também. Ela vai poder contar um pouco como é que foi e como é que tá sendo. Ela. Olha, pra mim, acho que sim. Ah, então tá. Mas mesmo assim, acho que tá dando um pouquinho do meu retorno atrás da tua voz, mas talvez tenha diminuído o eco. Vamos seguir. Uhum. Bom, nesse início foi mais difícil, assim. Eu não estou fazendo muitas cadeiras, até por já estar no final do curso, assim. Tem poucas cadeiras teóricas mesmo. Tinha a supervisão do estágio, que até deu uma modificada, né? Porque a gente não está no campo, né? A gente está mais falando sobre como vai ser esse retorno, enfim.
a cadeira do TCC, que no início também me assustou um pouco de estar fazendo ela à distância, né? Que a gente sempre fica pedindo muito auxílio. Inclusive, o colega falou da ideia de fazer um grupo para se ajudar no TCC. Eu acho aquilo sensacional, que é um momento que traz muita angústia, a indecisão, e geralmente é o último trabalho da faculdade. Mas eu acho que, como eu estava falando, eu prefiro ver as aulas no computador, porque e eu deixo o celular de lado, assim, até às vezes guardo ali numa gaveta, assim, porque eu tenho. Às vezes é muito mais gatilho. Eu tô ali no. Se eu estiver assistindo aula no celular, acaba entrando muito mais notificação. Aí já vira uma desculpa. Eu vou dar uma olhada no WhatsApp, vou dar uma olhada no Instagram, vou jogar aquele joguinho que eu gosto. E aí quando eu deixo o celular guardado, fica mais difícil, assim. Geralmente quando eu tô na aula, eu só boto o celular, quer dizer, eu só deixo ali no WhatsApp ligado, porque como tem grupos da turma de cada cadeira, às vezes tem um pessoal que entra depois e eles ficam, tá, será que o professor falou alguma coisa importante? O pessoal me ajuda aqui. Ou mandar algum link da aula, enfim, né? Tá bem. O pessoal diz que melhorou o eco, que bom. Que bom. Se tu puder nos dar uma notícia, assim, Marina, como é que tá sendo ter essas aulas, né? Como é que vocês estão se organizando? O que que tu tá sentindo como estudante? Poder falar como é que foi essa transição, assim, desde a saída da aula presencial até começar a EAD, até poder se organizar com essa modalidade. Eu acho que ficou umas 2 semanas ainda que eles ficaram planejando, né? E vendo quais recursos que eles iam usar. Eu, por exemplo, estava fazendo uma eletiva da pedagogia que ela já tinha 2 créditos que eram programados à distância, né? E aí virou totalmente à distância. Então, talvez não tenha sido tão estranho nessa, porque já estava essa parte planejada. A outra cadeira que eu estou fazendo também já é oferecida na modalidade totalmente EAD, o que é uma coisa bem difícil, assim, para as cadeiras. Então, eu acho que também foi muito parte dos professores também, né, se adaptar nesse momento. E a gente também tem que entender, porque a qualidade da aula a gente não pode falar que vai ser a mesma, porque eles têm que... Eles às vezes montam slides, eles ficam vendo os próprios slides, mas assim como eles também não têm como saber quem está atrás da tela, porque a maioria das pessoas, pelo menos, não liga a câmera, né? Deixa o áudio no mudo, enfim, né? Isso também vai de cada um. Se não se assistir à vontade, tudo bem, né? Às vezes a gente geralmente fica em casa muito de pijama, né? Então, acho que isso também foi uma coisa que eu tentei mudar, porque acho que se eu ficasse em casa, acho que o dia inteiro na aula de pijama, isso também dá uma coisa que eu vou não tá muito séria a coisa, sabe? Pelo menos pra mim parece que vai virar motivo pra dormir, ou que eu não vou estar prestando 100% atenção. Daí pelo menos, eu vou botar uma roupa melhor, vou me arrumar um pouquinho. Acho que mesmo que a gente não tá saindo, acho que se a gente quer manter a autoestima, tudo bem, sabe? Acho que é um pouquinho do que a gente falou antes, né, Marina? A ideia de que a rotina, de alguma maneira, obviamente mudou, mas a importância também de poder promover comportamentos que se adaptem, né? Que se adequem. Tu usou muito a palavra adaptação na nossa conversa e eu acho que ela é muito tema, assim, do que a gente está se propondo a falar hoje, né? Então, e não só uma adaptação para os alunos que antes tinham cadeiras metade EAD, metade presencial, ou só EAD, mas para os professores também que estão precisando se reinventar nesse momento, né? Esses trabalhos que estão precisando achar novas formas de acontecer. Achei muito legal esses pontos que tu trouxe e conta um pouquinho pra gente como é que tá um dia, assim, uma semana tua nesse momento. Pensando em rotina mesmo. Em rotina. Eu acho que essa pandemia, assim, tem as perdas e os ganhos, né? Como eu dormia muito cedo para acordar mais cedo, eu acordava acho que umas 6h30, porque como o meu estágio no NAP era de manhã, eu tinha que estar 8 horas lá, e mais deslocamento, né, enfim. E agora eu tô dormindo um pouquinho mais tarde, tipo meia-noite, meia-noite e meia, e acordando umas 9h30, por aí. Às vezes eu gosto de fazer alguma coisa de manhã pra acordar assim mesmo, assim.
Porque como a minha aula é só de noite, se eu ficar o dia inteiro sem fazer nada e só esperando o meu horário da aula, eu acho que não vai, pra mim pelo menos, né, não vai dar muito certo, mas para outras pessoas que sabem que a aula fica gravada lá depois, talvez elas possam pensar, ai, talvez eu não acordei bem hoje e tá, tudo bem, não vou ver a aula, vou ver num outro momento depois que eu possa estar melhor, assim, porque às vezes quando a gente não tá bem, a gente não pode também se forçar a ficar fazendo coisas, né, que a gente não tá afim. Sim, a ideia de que cada um se organiza do seu jeito, né? E tu tá podendo hoje nos contar um pouquinho como é que tu te organizou, enfim, tá te organizando. E acho que esse ponto que tu traz é importante, assim, estar na aula assistindo no momento em que ela efetivamente acontecia presencialmente é uma coisa importante para ti. E eu acho que isso também faz sentido, né? O Marina, chegou uma perguntinha e eu vou te repassar. Quais as adaptações que tu precisou fazer, então, para as aulas EAD poderem acontecer e isso poder, enfim, ser possível? Acho que a mais adaptação também foi avisar a família, né? Eu moro com meus pais e eles já sabiam, né? Quando eu chegava no horário tarde, assim, eu até falava, tipo, me espera pra janta. E agora eu tenho aulas que também acabam muito tarde. E eu não quero atrapalhar a rotina deles também. Eu falo, mas se vocês querem jantar, podem jantar, não esperem, assim. E geralmente eu tenho, como eu tenho notebook, eu fico com as aulas no quarto, né? Mas se eu tivesse que dividir o computador, por exemplo, eu tenho uma mãe em home office o dia inteiro, e depois ela cede o computador pro meu pai fazer as coisas dele. Então, se eu tivesse que dividir, a gente faria uma escala, assim, né? Pro uso da internet. Até tem vários dias que a gente também tenta não conciliar vários computadores ao mesmo tempo, porque a internet tá aí, nos últimos, como a gente tá usando muito a internet, todo mundo, né? Ela tá com um sinal muito ruim às vezes. Então, teve dias que eu tava na aula e caiu, assim. Aí eu falei, vou fazer o quê? Aí eu lembro que eu saí e eu perguntei pro meu colega, me disse que teve alguma coisa importante. Ou depois eu esperei sair a gravação e fui lá ver se eu perdi alguma coisa ou alguma tarefa, enfim. E dos teus estudos do ponto de vista de tu em contato com o conteúdo, assim, Marina, tu acha que tu precisou estudar diferente, ver mais a matéria, ou só assistir a aula é o suficiente, como estava sendo quando tu assistia as aulas na PUC? Eu acho que a maior adaptação foi, é que pelo menos eu, assim, sou uma pessoa muito do físico, assim, eu gosto de anotar, eu gosto de agenda, eu tenho planner. Eu deixo ele sempre do lado, assim, do computador. Eu abro, assim, vejo, uma tarefa de listas da semana. E como, até por uma questão mais econômica, eu não estava imprimindo os textos que eu tinha que ler. E aí, no início, eu comecei a ler, né, tudo virtual, né, tudo nos PDFs. E aquilo, para mim, no início foi bem difícil, porque eu vi que eu demorava muito mais tempo para ler um texto no PDF do que um texto no físico. Isso é normal, né? Mas aí eu comecei a dedicar mais tempo, dependendo. Quando eu estava terminando o TCC, que eu tinha mais textos para ler, que eu tinha que fazer a fundamentação e outras coisas, eu tive que dedicar mais tempo, assim, para ler, uma tarde toda. Tipo, hoje sexta vai ser o meu dia, das 2 às 4, que eu vou sentar, assim, fazer intervalos, então, né? Enfim, para ler os textos. Porque eu já tinha até planejado isso na minha rotina normal, porque sexta era um dia que eu tinha livre mesmo, não tinha aula, tinha só estágio de manhã, enfim. Mas acho que foi preciso e agora que já passou, acho que uns 2 meses, 3, quase, eu já me adaptei bastante, assim, o tempo da leitura melhorou, enfim. Mas eu prefiro ler os textos antes da aula, se os profs disponibilizam, né? Porque aí eu acho que eu assisto a aula melhor. Aí eu já anoto eu vejo a aula com outra percepção de quem já leu o texto. Porque às vezes se eu vou pra aula sem o texto lido, eu fico um pouco perdida. Também, acho que sim, né? Tu me contou que teve uma ferramenta que tu descobriu que te ajudou muito, né? Acho que vale a pena comentar para os colegas poderem. Eventualmente alguém não sabe, ou eventualmente alguém nunca usou e pode tentar usar, enfim. Quer comentar? Eu, eu, eu uso geralmente o. Eu nem lembro agora o que eu tinha comentado. Tu comentou comigo que tu tinha conseguido usar, enfim, um tipo de PDF que era possível fazer uma marcação, lembra? É verdade, é verdade. É que, como eu gosto muito de marcar texto, eu sou
de marcar as coisas do físico, tem que enxergar aquilo, porque eu acho que isso vai muito do modo de aprendizagem de cada um. Tem gente que aprende mais lendo, tem gente que aprende mais ouvindo, enfim. E eu lembro que quando eu fui abrir os PDF, eu vi que tinha um recurso que era de marca-texto, e eu adorei aquilo ali, porque eu acho que foi uma maneira de adaptar pelo que eu tinha no momento, assim. Até quando, se eu tivesse que fazer algum... Teve várias atividades que eram fazer resumos de textos, resenhas de textos, enfim, né? Tinha que pegar os pontos mais importantes e aquilo foi bom, bem bom, assim, porque aí não precisava ficar voltando lá no início do texto, assim, pensando, onde é que eu li aquilo mesmo, né? Possibilidades de ferramentas que possam nos ajudar dentro desse novo contexto, né? Tá bem. E me conta um pouquinho como é que tu tá lidando com a procrastinação, como é que tu tá conseguindo te organizar no tempo, com as coisas, com a motivação, que a gente sabe que nesse momento vai e vem, e que é natural. Eu acho que a motivação mais por causa de estar no final do curso, saber que estava quase lá e, de certa forma, também uma frustração, porque pensar que eu me formo no ano que vem, e como a gente está num momento de muita incerteza, esse semestre acho que acaba pelo menos na PUC, acaba no final de junho, julho, e eu já fiquei tentando fazer um planejamento para o próximo semestre, caso não tenha uma previsão, porque eles já cancelaram a formatura de agora, né? Então a gente sempre fica pensando, e se acontecer com a minha, né? O que eu posso fazer? E como eu não tive muita certeza, talvez tenha uma carta na manga de, mas e se eu replanejar e para me formar depois, será que teria problema? Inclusive eu falei com meus pais e eles falaram assim, eu sei que é um momento importante de a formatura, a colação, a cerimônia, né? Que a gente passa 5 anos, no caso da psicologia, 5 anos estudando, esperando. Mas, como eu disse, né, é um momento de perdas e ganhos. Talvez a gente tenha que passar por esse momento e se formar, e a colação vai ficar para um outro momento. Sim, é um pouco do que a gente conversou antes, né? Sobre ter algumas perdas que são inevitáveis e o que poder fazer diante disso, né? Não significa que uma festa não possa acontecer, talvez em outro momento, de outra forma. Acho que também ficar pensando na motivação para estudar, que não tem que ficar fazendo mil coisas ao mesmo tempo, né? Tem que... tem dias que a gente não acorda bem, ou de saber o seu próprio limite. Por exemplo, será que eu tenho que ler 3 textos hoje? Eu não posso ler um por dia, ou um por dia, enfim, né? Porque às vezes a gente fica muito se comparando, né, com os outros, principalmente nas redes sociais, e isso acaba até fazendo a gente adoecer, né? Acho que eu tô vendo muito isso nas pessoas, assim, em geral, na minha volta. E tudo bem, né, gente? Se eu quiser acordar mal, com dor de cabeça, dor de estômago e quiser ficar deitada, tudo bem. Eu vou ver a aula depois. Eu vou ver isso depois. Eu boto ali um lembrete. Eu penso assim, se eu tenho 20 dias para entregar a tarefa, eu não preciso começar exatamente agora. Eu posso pensar se eu tenho outra tarefa que é daqui a 5, né? Como uma lista de prioridades, talvez tendo prazos como uma forma de classificação. Geralmente eu tento fazer a lista da semana com isso. Eu boto, por exemplo, como eu só tenho aula de segunda a quarta, eu boto, eu tenho uma coisa para entregar segunda? Não. Terça? Eu tenho, então eu vou fazer para terça. Quarta, eu tenho. Mas a de quarta vai me demandar mais tempo daqui levaria para de terça, então eu vou começar a fazer a de quarta primeiro. Foi assim que eu fui fazendo em relação ao meu TCC, assim. E acho que eu também tenho que agradecer muito aos professores, porque eles estavam bem disponíveis. E a gente sabe que é um momento difícil, eles também estavam perguntando pra gente como é que a gente estava. Eles estavam entendendo, tipo, pessoal, vocês não precisam entregar tudo, assim, no prazo, assim. A gente entende, porque nem eles mesmos estavam com tempo para nos dar uma devolutiva, porque eles também estavam sobrecarregados com muitas demandas. Dando conta dessa nova forma, né? É uma forma de se colocar no lugar do outro, né? Também entender que tá todo mundo passando pela mesma coisa, só que eles estão numa posição de professor e a gente de aluno.
Eu acho muito bacana escutar a perspectiva, e na semana passada a gente teve a oportunidade de escutar o aluno que é da UFSPA, e agora podendo escutar a ti, que enfim vem de outra universidade, que está tendo uma outra dinâmica, mas que de alguma forma também fala sobre coisas muito semelhantes, né, Marina? Que tem a ver Uhum. com a ideia de como um estudante está podendo passar por este momento, com as suas adversidades, com as suas questões, enfim. Como é que tu tem sentido, assim, a tua ansiedade nesse momento? Como é que tu tem lidado com isso? Eu acho que em relação à ansiedade com essas demandas, foi mais porque agora o final do semestre está se encaminhando e não tem nenhuma nota postada, né? Aí fica aquela coisa, ai, será que eu vou passar na cadeira? Será que vai dar, sabe? E a minha apresentação do TCC, quando eu soube que ia ser online, eu fiquei muito triste. Porque é um momento geralmente muito bonito, assim, presencialmente, né? Que tem a foto com a banca e a gente reúne o pessoal que a gente gosta. Não que não vai ter isso, mas vai ser cada um na sua casa. E foi mais conta disso, assim, geralmente quando eu me sinto mais ansiosa, às vezes eu tento meio que me desligar um pouco até das redes sociais, largar no celular, dar uma deitadinha, tomar um banho quente, escutar uma música que eu gosto, me distrair, ver um episódio de alguma série que eu gosto. Às vezes eu gosto de ficar sozinha, assim, às vezes se eu tô mais assim, isso vai de cada um. Tem gente que gosta mais de falar com alguém, né? Um ombro amigo, assim, tipo, no WhatsApp, não tô bem, vamos conversar. Mas isso também vai de cada um, né? Sim, sim, é muito particular, mas acho interessante a gente poder ouvir como é que tu tá lidando, né? Acho que são alternativas interessantes. E tu fala de mudanças importantes e que por vezes podem causar frustração e tristeza e levar à ansiedade, né, Marina? Que eu acho que é isso que tu fala na reta final da faculdade, as aulas suspensas, enfim, as práticas do teu estágio suspensas, a apresentação do teu TCC mudou de formato. Eu acho que é importante que tu possa, enfim, falar disso e de como tu tá podendo encarar também isso, né? É, até a própria questão do estágio, né? Que tu mencionou antes. A gente sabe que, por exemplo, eu fiz um outro estágio anterior ao do MAP. A gente sabe que não vai ser a mesma coisa, né? Em função de tudo isso. Que teve perdas e ganhos. Assim, que talvez eu tenha menos contato com a prática, mas eu vou tirar aprendizado mesmo assim. Exato. E que bom, outras e outros espaços futuros também são possíveis, assim, né? Uhum. É um momento de perdas e ganhos, né? Enfim, poder administrar isso talvez seja a grande questão desse momento, né? Deixa eu te perguntar uma coisa, como é que tem sido, enfim, os teus momentos de lazer, o que que tu tem feito que tu gosta para te divertir, e em contrapartida, enfim, como é que tem sido os teus momentos de tédio, o que que tu faz quando tá cansada de fazer as mesmas coisas, enfim. É, de lazer, eu acho que de diferente eu não tô fazendo muita coisa do que eu já não fazia antes, assim. Não super me reinventei, assim. Acho que a única coisa que eu fiz diferente foi aprender a cozinhar um brownie, que foi. Nunca fui de cozinhar, assim, nem nada. Mas acho que foi uma experiência legal, assim. Eu acho que também tem muito a ver com o nosso processo, assim, que uma cozinha é muito por tentativa e erro. Tu pode fazer e ficar ruim, depois tu vai aprimorando a receita e vai ficando melhor, assim. E acho que de coisa que eu também tô fazendo, mas eu gosto de fazer meditação, né? Num aplicativo. O nome é. Não, eu até esqueci o nome. É do Elefantinho Rosa, aquele que a gente tinha mencionado, lembra? Lembro, mas eu também não me lembro o nome. Se alguém lembrar o nome, E, pode nos soprar aí. e até porque antes eu não fazia, porque justamente era muito corrida a minha rotina. Eu fazia antes de acordar e antes de dormir, que era um momento que eu achava que era mais necessário, assim. Mas dá pra fazer em qualquer momento do dia. E acho que ler livros. Eu aprendi a ler livro virtual. Até foi junto com essa adaptação dos textos, né? Enfim. Mas às vezes tem momentos que eu só quero às vezes ficar. Agora tá um tema. Isso, long joke. O João falou ali. Obrigada, João. Obrigada, João.
tem momentos que às vezes até tava comentando contigo, né? Às vezes eu só queria acordar assim, abrir a janela e deixar que o sol entrar, né? Mas acho que vai demorar agora pra ele entrar de novo. Mas mesmo assim, não dá pra ficar triste. Acho que dá para ficar, mas Mas a gente também pode falar disso, pensar sobre isso e entender que isso faz parte desse momento e que isso também passa, né, Marina? acho que temos certeza só que tudo isso vai passar. A gente não vai ficar preso assim nesse ciclo, assim, pra sempre. E como já tinha mencionado antes, tem coisas que a gente não fazia, assim, tá fazendo, e coisas que a gente sente muita falta e que eram muito simples. Por exemplo, ficar deitado lá no campus, assim, olhando pro céu. Ou sair com os amigos para tomar um café, assim, uma coisa bem rotineira. Ou que às vezes até passasse despercebido, mas que agora a gente tá pensando, nossa, eu daria tudo pra sair com meus amigos e tomar um café lá, né? Sim, a saudade da rotina, né? Da vida, da universidade, enfim, desse espaço, dessas interações. Esses dias eu escutei uma pessoa comentando que dá saudade até da correria do final de semestre. Né? E acho que sim. Até isso ficou diferente, porque geralmente a gente tava sempre todo mundo apressado, todo mundo correndo, não se parava nem pra se dar oi, agora tá só por mensagem, todo mundo em casa, né? E até acho que é uma correria silenciosa, assim, de certa forma. Porque tá todo mundo, talvez, sozinho, assim, com os trabalhos, não sei, mais atrasados ou não, mas ninguém tá se vendo, assim. Ou talvez Eu ninguém tá. gostei desse conceito, né? Uma correria Ou silenciosa. ninguém tá se comunicando, talvez, ou pelo menos. E eu não tô vendo muito. Entendi. E tu tem conseguido encontrar as tuas amigas, os amigos, enfim, tomar café virtualmente, né? A gente tenta se falar bastante. A gente sempre se fala bastante no WhatsApp, mas eu lembro que na última vez que foi o aniversário de uma delas, a gente fez uma videochamada e foi bem legal. Eu não sei até quanto tempo a gente ficou, muito tempo, porque a gente já se encontrava pouco justamente por cada uma ter uma rotina corrida, né? Mas acho que é um momento bom, assim, para compartilhar, saber como cada uma tá, ou até relembrar situações engraçadas, a mesma coisa, acho que até pensando em namorada, assim, também, né? Que o namoro, assim, de certa forma, mudou, assim, pelo menos pra mim. Uhum. Eu não sei como, dependendo de qual era a relação que tu tinha com a pessoa, assim, talvez pode ser um momento para os dois amadurecerem. E eu lembro que teve um dia que a gente se combinou de fazer tipo um encontro mesmo, tipo, tô aí na tua casa, tomando cerveja, e eu comendo aqui na minha casa, e a gente se falando assim, bem como a gente tá agora. Eu acho que preservar esses momentos é bom, ter vínculo, porque é o que a gente mais sente falta, de dar um abraço, de dar um beijo, de sentir o cheiro daquela pessoa, são pequenas coisas assim do dia a dia. Ou Sim, sem dúvida. até de conviver com outras pessoas sem ser aquelas que a gente tá em casa, né? Ou porque a minha convivência com meus pais mudou bastante, que eu quase não tinha tanto contato, assim, principalmente com a minha mãe, que ela passava mais tempo fora. Uhum. E agora a gente se aproximou bastante. E eu gostei de estar mais tempo juntas, de ter tempo até pra ver filmes juntas, enfim. Que eu lembro que teve um semestre que eu chegava em casa tão tarde que eu só dava oi pra ela porque ela já tava indo dormir. Então era bem diferente. Talvez a gente pudesse pensar como um ganho, né, dessa situação super difícil e ruim, mas a possibilidade de melhorar assim esse contato, né, esse tempo juntos, que muitas vezes não era possível. E se tu tivesse que destacar, Marina, uma coisa que tu sente, uma coisa é difícil, né? Porque eu imagino que sejam muitas. Mas assim, o que tu mais sente falta de poder fazer? Acho que é de ir na praça. Uma praça que é perto de casa. Que eu gostava muito, muito de ir.
ficar deitada, tomando sol, assim, comendo uma bergamota, olhando o movimento das pessoas também. Mesmo que agora tá muito frio, mas ai, dá uma saudade, assim, de poder estar na natureza mesmo, porque faz muito tempo, assim, de ter um contato, assim, melhor. Com gente que a gente gosta, com amigos, com família, com namorado, com a família do namorado. Eu acho que essa perspectiva que traz da tua relação de namoro também é bastante interessante, né? Porque estamos, enfim, às vésperas do Dia dos Namorados, muitas pessoas estão passando por uma situação também semelhante à tua, no sentido de estar vivendo uma relação de um jeito diferente, e o quanto isso também pode ser motivo de ansiedade, de angústia, mas acho que isso que tu conta que foi possível de fazer, de tentar estar junto virtualmente, tentar manter, ou até mesmo construir um vínculo e uma intimidade de uma outra forma, né? É, eu acho bem importante isso, assim, nas nossas relações em geral, porque a gente é o ser humano é uma pessoa que está sempre em relação, né? A gente se comporta nos grupos, né? E agora, pensando até na situação das pessoas que moram sozinhas, né? O quanto isso é importante de estar em contato, mesmo com aquela família que está longe, ou até pra a gente voltar a falar com pessoas que a gente não estava mais falando, sabe? Pelo menos aconteceu comigo, assim, e eu achei que foi muito bom. Oportunidade de daqui a pouco retomar alguns vínculos, é isso? Isso. Acho que sim, acho que sempre dá para pensar em questões diferentes e quanto mais tempo a gente tem, de alguma maneira também dá para aprofundar algumas ideias, né? Pensar de uma outra profundidade, enfim. E o acho que tu falou um pouquinho assim, mas o que tu descobriu que nesse momento é bom ou pode ser bom, que antes não era possível, assim? Essa pergunta é meio difícil, né? Não sei, às vezes a gente fica pensando na convivência familiar, né? Enfim, a gente só fica às vezes vendo o lado negativo, até o fato de não valorizar o tempo em casa, né? Porque às vezes a gente pouco tempo ficava em casa e conheci, por exemplo, tinha lugares na minha casa que eu não ficava porque eu não tinha tempo. Por exemplo, eu tenho uma rede em casa. E eu lembro que teve uns primeiros dias, eu lembro que a gente falava, ai, a gente tem essa rede em casa, ninguém usa essa rede. E eu lembro que agora todo mundo usa a rede, porque todo mundo em casa e ela tá sendo disputada, assim. E acho que ela também é um lugar de descanso, né? Pelo menos eu gostei de estar ali nela pra até um dia que eu falei, eu tô afim de fazer outra coisa. Eu vou pegar o notebook e vou fazer trabalho em outro lugar da casa hoje. Pra eu fingir que eu fingir, assim, de certa forma, que eu tô mexendo, assim. Porque eu tô sempre sentada aqui, na mesma posição, no mesmo horário. Eu falei, não, vou ver aula de outro lugar hoje. Vou fazer o trabalho lá. Acho que era um dia que tava até mais quente, daí tava até batendo solzinho ainda. Enfim, acho que uma outra forma de pensar assim, tipo, eu posso levar o trabalho para outro lugar. Já que eu não posso sair de casa, eu vou andar pela casa mesmo. Achei fantástica a ideia, né? Que é exatamente isso, vai ficando, o tempo vai passando, algumas adaptações também super funcionaram, mas vão ficando cansativas, né? E a gente está já há mais de 60 dias nessa situação, e o quanto o cansaço também vai batendo e faz diferença. E é Eu bom acho poder. que a nossa, desculpa, que a Mas nossa noção na nossa noção de tempo também mudou, né? Porque talvez na nossa rotina corrida, a gente pensava, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra nada. E agora, às vezes, tu fica em casa e tu pensa, meu Deus, esse tempo não tá passando nunca. Às vezes eu olho assim, se eu tô me planejando mais perto da aula, eu fico, tá, não chega nunca às 5h30, eu fico olhando o relógio, porque às vezes tem que ficar esperando o professor entrar na sala pra autorizar. E fico, tá, não tá chegando nunca. E às vezes tem dias que passam mais rápidos, tanto que hoje é dia 5, né? Pensar que o último dia que eu tive na UFSPA foi dia 13 de março. Então já faz muito tempo. Então
pensar, tipo, nossa, a gente já passou todo esse tempo em casa. E até quando a gente tava comentando que semana que vem é feriado. E ninguém lembrava mais, porque geralmente quando a gente tá numa rotina corrida, a gente até se planeja o que a gente vai fazer no feriado, se a gente vai viajar, se a gente vai sair. E agora a gente tá já não sei quantos feriados em casa e a gente nem lembra mais desses dias, assim. E aí eu fiquei pensando assim, o que eu faria no feriado? Porque vai ser um dia que, por exemplo, eu não vou ficar estudando, assim. Eu vou tirar um dia pra mim, eu vou ver uma série legal, vou ver um filme legal, vou fazer uma comida legal, um chocolate quente, alguma coisa assim legal. Porque eu acho importante também não ficar só nos estudos também, porque tem que incluir atividades de prazer também. Até é aquele aplicativo que acho que a gente tinha comentado lá do Florest, que era dos 25 minutos, 5 de pausa. Eu acho que ele me ajudou muito também nesse momento, porque senão, às vezes, eu perdia a noção do tempo. E eu ficava, como estava sempre no computador, ficava sentada e olhando, depois eu ficava, passou tantas horas e eu ainda tô aqui. Isso que tu tá trazendo, Marina, é super importante, que tem a ver com o apagamento e essa diferença da noção do tempo, exatamente porque os dias estão sendo passados todos muito iguais, né? Que é dentro de casa. A gente não tem mais essa noção de daí sai, daí volta, daí trabalha, daí é segunda, daí é sexta, daí descansa. Daí é segunda, começa tudo de novo. Né? O trabalho remoto em casa tem se mostrado, o trabalho ou o estudo, ocupando espaços diferentes. Então, tu tá me contando que tu tá organizada para seguir assistindo às aulas no mesmo horário que elas são transmitidas, que são nos mesmos horários que elas eram na PUC. Né? Mas tem pessoas que daqui a pouco estão assistindo à meia-noite ou 1 da manhã, às 7 da manhã. Né? E aí isso provoca uma mistura. E o tempo realmente fica difícil de ser observado, percebido, passando. E Eu aí. acho que foi numa das lives que vocês falaram também a importância da rotina por causa disso, né? Do nosso organismo, de não trocar a noite por dia. E a gente sabe, tem gente que funciona melhor de manhã, tem gente que funciona melhor à tarde, à noite. E tudo bem se a pessoa quiser assistir aula meia-noite. Mas eu acho que é importante saber regular as horas de sono ainda. Por exemplo, eu falei que eu tô dormindo mais, tá sendo ok pra mim. Mas tem gente que talvez esteja dormindo menos, porque tá tentando virar à noite, tentando fazer, ser mais produtivo, enfim, né? E pode acabar se prejudicando. Sim, e tem uma questão também de que essa rotina, que pode obviamente ser adaptada de acordo com as características de cada um, mas elas ajudam o sujeito a se organizar. Né? Então, assim, na semana, no dia, no semestre, no ano. Né? Então, assim, segunda-feira é o dia da aula tal. Bom, que essa aula possa ser contemplada nesse dia, uma sugestão, né? Para que fique marcado também. Segunda foi, né? O que vem na terça? Como é que é na quarta? Daqui a pouco, sei lá, quinta de noite é o dia da pizza. Um exemplo, porque essas pequenas marcas nos ajudam a fazer uma compreensão desse tempo que está passando muito rápido. Está passando de um jeito muito diferente mesmo, né? E bom, a gente também precisa fazer uso de alternativas. Acho que até em relação a isso, do tempo tá passando rápido, enfim. Faz muito tempo que eu não vejo TV, assim, porque eu escolho, assim, acompanhar. Eu escolho, eu vou ver as notícias só de manhã, ou só de noite. Porque até as próprias redes sociais já nos trazem muitas notícias de tudo que está acontecendo, enfim, não só do Covid, como outros assuntos que paralelo a isso. E às vezes eu acho que a ansiedade das pessoas pode aumentar porque elas podem estar superlotando, assim, a cabeça de informações, e aí acaba se preocupando mais, e meu Deus, o que será que vai acontecer? Quando será que a gente vai voltar? E fica nessa ansiedade. E eu acho que, não tô falando que não é bom ter a informação, mas às vezes escolher um momento, assim, do dia, pra até se preservar um pouco também. Sem dúvida.
Não só escolher o momento do dia, como poder fazer a escolha de um bom canal para poder, né, se nutrir de Uhum. informações e um tempo também, né? Porque a ideia é poder se informar, não se inundar, né? Porque a linha entre o que pode ser positivo e o que pode ser negativo é muito tênue. E por isso a necessidade desse cuidado. Mas tu falou sobre a questão do retorno e eu queria ouvir um pouquinho de ti. Como é que estão as tuas expectativas assim, para este retorno, enfim? Esse retorno, acho que vai ser uma coisa muito incerta, né? A gente não sabe quando vai ser, como vai ser. Para o próximo semestre, pelo menos, não, na minha opinião, eu não acho que vai voltar no próximo semestre ainda. Mesmo na UFSPA, que em quantidade de alunos é menor que na PUC, porque eles têm que ter muitos EPIs, é muita demanda, e eu acho que tanto as duas universidades não vão poder voltar como se nada tivesse acontecido. Eles vão ter que fazer um acolhimento, a gente não sabe como cada um vai passar por isso, gente que passa por mais ansiedade, passou perto da família, passou longe, não sabe se teve perdas ou não. Mas o momento de voltar, de ver o campus assim, de novo, talvez seria um momento legal, assim. Os dois, no caso, para mim, né? Os que eu tenho, mesmo um que eu tenho pouco vínculo, já me deixou saudades, assim. Também acho que são expectativas diante de muitas incertezas, né? Inclusive, esses dias eu tava arrumando alguma gaveta aqui e eu achei o crachá do NAP com a chave. Eu falei, putz, eu até achei que eu tinha perdido essa chave aí. Ainda bem que ela tava ali. E eu fiquei pensando na rotina. Falei, putz, que saudade de ir lá e abrir a porta, assim, de começar aquele dia, assim, né, bem animada, com o sol batendo na janela, essas coisas. Sim, dá saudade, né? Das coisas que eram, enfim, e a ideia de que um retorno, quando for possível, talvez realmente não seja do mesmo jeito, né? Uhum. Mas que bom. De alguma maneira também vamos nos adaptando conforme as coisas forem acontecendo. Uhum. Não sei se tu gostaria de dizer mais alguma coisa, Marina, sobre os teus estudos, esse teu momento, né? Como é que tu classificaria assim ser estudante da reta final do Uhum. curso de psicologia no meio da pandemia? Eu acho que é uma ambivalência, assim, porque tem momentos felizes, assim, como saber que eu consegui entregar os trabalhos, assim, mesmo no meio de tudo isso, pensando, putz, eu dei meu melhor, assim, consegui fazer. E ao mesmo tempo de não ter as notas ainda e não saber como vai ser o outro semestre, deixa um pouco ainda, dá um pouco de ansiedade, assim. A frustração da banca, que já passou, já elaborei, assim. Acho que é importante também que eu fiquei em terapia, eu mantive minha terapia online, né? E também acho que é bem válido falar, porque acho que me ajudou bastante, assim, nesse momento. Também não vou falar que a terapia online é a mesma coisa da presencial, né? Tem muitas diferenças, mas como era uma pessoa que eu já tinha vínculo há bastante tempo, ajudou. Que bom que tu destaca também essa ferramenta, que é uma ferramenta que a gente sabe que é importante, e que a ideia das interações, e de uma maneira geral, não só da terapia, enfim, ah, não é para ser, porque eu ouço de algumas pessoas assim, ah, mas não é igual, né? E também não é para ser. Né? O advento da tecnologia não está posto de uma forma a substituir a interação Uhum. física e pessoal, né? Mas a dar conta de quando não é possível. E eu acho que para isso se presta bem, assim, né? Um Uhum. momento transitório, que nem tu disseste, já tinha vínculo, enfim, acho que é importante. Eu acho que isso vale também para as aulas à distância. Elas não têm como substituir as aulas que eram presenciais, principalmente em várias cadeiras teóricas ou as práticas que o pessoal também não, essas que não puderam retornar mesmo,
Mas é uma possibilidade, né? É o que podemos fazer no momento, ou não podemos fazer no momento. E tudo bem, né? Porque eu também vi muitas pessoas falando, mas eu falei, tu prefere atrasar ou tu prefere não ter? Eu falei, fiquei pensando nisso, sabe? A gente sabe que não vai ser a mesma qualidade comparando assim com essa ferramenta da terapia, mas é algo que tá ali pra gente. Sim, dentro de uma série de impossibilidades, quais são as possibilidades? Acho que é isso, né? Uhum. Tá bem, Marina. Queria agradecer muito a tua participação. Muito obrigada por ter vindo dividir conosco como tem sido o teu tempo, como tem sido os teus estudos, como tem sido a tua rotina em casa, como tu tem enfrentado, né, enfim, a procrastinação, a ansiedade, essa expectativa por um retorno. Eu que agradeço. E até lembro lá da equipe do NAP, né, que a gente não pode participar assim nesse momento, mas que o NAP está presente para os alunos da USP. Estamos todos presentes. Se precisarem, podem mandar um e-mail, podem chamar no Uhum. direct, podem fazer contato, que estamos aqui. Obrigada Então mais tá. uma vez. Obrigada, Camila. Boa noite, um beijo. Boa noite. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.